Quando se ouve a palavra juiz, é praticamente impossível não associar a imagem desse cara. Uns o chamam de herói, outros de golpista, e aos que o chamam de traidor. Seja qual for sua visão sobre ele, é inegável seu protagonismo nos últimos anos no Brasil. Ele é tímido e muito discreto, porém qualquer fala ou atitude sua é certo que irá gerar uma imensa repercussão. Estou falando de Sérgio Moro, personagem do Wiki em Vídeos de hoje. Sérgio Fernando Moro nasceu no dia 1º de agosto de 1972 em Maringá, interior do estado do Paraná. De família bem estruturada, ele é filho dos professores Dalton e Odete Moro. E talvez por esse motivo, Moro tenha sido sempre um excelente aluno. Iniciou seus estudos no Nobre Colégio Santa Cruz e concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal, em Maringá. Em 1990, ingressou no curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá, graduando-se no ano de 1995. Cursou o prestigiado programa de instrução para advogados na Universidade de Harvard e posteriormente concluiu seu mestrado e doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná. Ainda jovem, teve seu primeiro emprego por 2 anos como estagiário em um escritório de advocacia. Em 1996, um ano após sua graduação, prestou concurso para juiz, iniciando logo em seguida sua carreira na magistratura, passando a atuar como juiz substituto na Justiça Federal em Curitiba. E foi nessa época em que conheceu sua esposa, a advogada Rosângela Wolff, com quem se casou em 1999 e tem um casal de filhos. No final do ano de 1998, foi promovido a juiz titular na cidade de Cascavel, onde teve a fama de ser bastante durão. Por lá também iniciou sua carreira como professor universitário em Direito, na Faculdade União Educacional em Cascavel. Já conhecido nessa época por dar celeridade em seus casos, chegava até a orientar os réus quando percebia que estes eram mal defendidos. E em uma oportunidade, na obsessão de ver o andamento em uma investigação, chegou a dar ordem de busca e apreensão na casa de um homem que já tinha até falecido. No ano de 2000, a seu pedido foi para Santa Catarina, onde esteve à frente da 3ª Vara Federal de Joinville. E por lá lidou com algumas questões polêmicas, como quando precisou decidir sobre a desapropriação de terras do governo por parte de alguns moradores. Também foi nesse período em que Moro criou um sistema de atendimento especial para aposentados na Justiça Federal, facilitando o acesso sem necessidade de advogado para revisão de benefícios. Por essa e outras, Moro ficou conhecido na época por ser o juiz dos velhinhos. Em junho de 2003, após sua especialização em crimes de lavagem de dinheiro, Moro assume a primeira vara especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro em Curitiba. A partir de então, se tornou referência no Brasil quando se trata de crime financeiro, sendo inclusive autor de alguns livros sobre o tema. Ele é um exímio conhecedor da Operação Mãos Limpas, um escândalo que estremeceu a Itália em 1992, no qual empresários prestavam serviços a órgãos públicos mediante pagamento de propina para políticos, e tem grande parte de sua inspiração como magistrado em Giovanni Falcone, ex-juiz italiano que condenou 344 membros da Máfia da Cilícia, uma grandiosa organização criminosa italiana. Moro também foi precursor da utilização da delação premiada no Brasil. Em 2003, iniciou sua primeira grande experiência quando atuou diretamente no escândalo do caso Banestado, em que condenou cerca de 100 pessoas por crimes como envio ilegal de dinheiro ao exterior através do então Banco Estatal. Iniciava-se então sua fama no meio jurídico nacional. Em 2004 também atuou na Operação Farol da Colina, onde chegou a decretar a prisão de 123 pessoas em um só dia, além de inúmeras buscas e apreensões. A operação era um desmembramento do caso Banestado e se embasou na delação premiada do doleiro Alberto Youssef. Já em 2007, Moro decretou a prisão de dezenas de pessoas ligadas ao traficante Fernandinho Beiramar, na Operação Fênix, em que apurava crimes como formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Nesse mesmo ano, Moro acumulou nova função, passando a ministrar aulas de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná. Nessa função ficou até o ano de 2014, quando se licenciou do cargo para tomar conta exclusivamente da Operação Lava Jato. Em outro caso notório no ano de 2007, Moro condenou Lúcio Rueda Bustos, traficante e integrante do maior cartel de drogas do mundo, a 10 anos de prisão por lavagem transnacional de dinheiro do tráfico. Por esse caso, Moro chegou a receber ameaças de morte, precisando inclusive recorrer a segurança e carro blindado. Já no ano de 2012, com sua grande experiência no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, foi convocado por Rosa Weber, ministra recém-chegada ao STF, para auxiliá-la como juiz instrutor no escândalo do Mensalão.
Com auxílio de Moro, 24 pessoas foram condenadas pela ministra. Em março de 2014, já de volta a Curitiba, à frente da 13ª Vara Federal Criminal, Moro ganha de vez os holofotes no cenário nacional. Como juiz responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, autorizava a deflagração da primeira fase da operação. A Operação Lava Jato, que hoje representa a maior operação anticorrupção da história, consiste em um conjunto de investigações da Polícia Federal que cumpriu até os dias atuais mais de 1.000 ações, entre elas mandados de busca e apreensão, condução coercitivas e inúmeras prisões, visando apurar um grandioso esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propinas provenientes de desvios de dinheiro em contratos irregulares envolvendo a Petrobras. Somente Moro, que foi o juiz responsável pela operação até o final de 2018, condenou mais de 100 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outros, que somadas as penas chegam a mais de 2.000 anos. Entre os condenados, ex-diretores da Petrobras, empresários, ex-ministros de Estado, governadores, deputados, senadores e o ex-presidente Lula. A operação se iniciou por um acaso, quando um empresário denunciou à Polícia Federal um esquema de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal passou então a investigar os criminosos, dentre eles estava o doleiro Alberto Youssef, que também esteve envolvido no caso Banestado. As escutas telefônicas de Youssef revelaram uma doação de um carro importado ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras. E para não serem presos, ou ao menos terem suas penas reduzidas, Youssef e Paulo Roberto Costa revelaram todo o esquema de desvios de dinheiro da Petrobras. Esta prática ficou conhecida como delação premiada, que tinha como fim reduzir a pena do criminoso em troca de informações. O nome da Operação Lava Jato faz referência a uma rede de lavanderias e um posto de combustíveis em Brasília, que eram utilizados pelos criminosos para movimentar o dinheiro ilícito. A operação ainda teve desdobramentos no Brasil e no exterior, e já recuperou bilhões de reais aos cofres públicos. Por sua grande atuação na Operação Lava Jato, Moro recebeu o reconhecimento de milhões de brasileiros. Em muitas manifestações públicas em favor da Lava Jato, eram visíveis muitos cartazes em apoio ao então juiz. Sua coragem em bater de frente contra crimes do colarinho branco, em especial de políticos e empresários poderosos no Brasil, era sempre enaltecida pela grande maioria da população. Também recebeu inúmeros prêmios e honrarias no Brasil e no exterior em reconhecimento ao seu grande trabalho, sendo em 2014 eleito Brasileiro do Ano pela revista Isto É e Personalidade do Ano pelo jornal O Globo. Mas se por um lado era reverenciado e chamado de herói nacional, por outro era criticado e tido como golpista por seguidores de alguns condenados, em especial do ex-presidente Lula, que aspirava à possibilidade de voltar ao poder nas eleições de 2018. Lula e seus apoiadores alegavam inocência e perseguição política por parte de Moro, dizendo inclusive que ele fazia parte da CIA ou que estava a serviço da TV Globo, para tirá-lo da disputa presidencial. Moro sempre alegou imparcialidade, dizendo que se baseava em depoimentos e provas materiais nos julgamentos. No início de 2019, após deixar 22 anos de magistratura, foi para Brasília assumir o cargo de ministro da Justiça a convite do presidente Jair Bolsonaro. Com a promessa de carta branca por parte do presidente, escalou seu time e passou a impor suas ideias no ministério. Iniciou seu trabalho de maneira radical, transferindo vários líderes de facções criminosas para presídios de segurança máxima. Em seu primeiro ano à frente do ministério, a Polícia Federal bateu recordes de apreensão de drogas e ainda conseguiu reduzir em 19% o número de assassinatos no Brasil. Após pouco mais de um ano, o que parecia somente o início de um grandioso trabalho, teve um fim em abril de 2020, quando Moro pediu demissão em entrevista coletiva, alegando interferência do presidente Jair Bolsonaro em seu ministério. Em contrapartida, Bolsonaro se defendeu dizendo que Moro foi desleal ao mentir à imprensa, além de fazer chantagem por uma vaga no STF. Atualmente, ambos respondem na justiça por suas acusações. Este último episódio deixou a imagem de Moro um tanto desgastada diante dos fiéis apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que passaram a chamá-lo de traidor, além de boicotarem o ex-ministro nas redes sociais. Moro continuou o mesmo cara tímido e reservado de sempre. Fora da magistratura e do governo, atualmente é colunista de alguns canais de mídia e é tratado por alguns como possível futuro candidato à presidência da República. Este foi o Wiki em Vídeos de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos personagens do canal.